Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a minha ex-aluna da Universidade do Sagrado Coração, Gabriele Hayashi, formada em Relações Internacionais, e com isso ela ganhou o mundo. Tenho uma satisfação imensa de entrevistar essa aluna excepcional que superou o mestre. Então vamos lá. Gabi, vou chamá-la de Gabi, né, pelo relacionamento que a gente teve na universidade. E, Gabi, eu gostaria que você falasse como foi essa questão de viajar o mundo e você conseguir ter essa visibilidade em termos de relações internacionais, ou se você quiser falar antes também, o que faz um internacionalista nesse espaço global? Claro. Você está com a palavra. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, Maca. Então, em relação a oportunidades internacionais e essa visibilidade internacional, o processo, para mim, ele se iniciou com conhecimento de bolsa de estudos, né? Que dá essa acessibilidade para todas as questões relacionadas a viagens, para estágios, para estudos e também para experiências culturais. Então, foi assim o início para mim. Eu acho que a definição do internacionalista depende para quem se pergunta. Se pergunta para o pessoal de comércio exterior, se pergunta para o pessoal que está mais ligado para a parte de organizações internacionais. Para mim, internacionalista é uma pessoa que tem a oportunidade, também o conhecimento para estar tendo entendimento de diferentes questões globais que estão acontecendo e ter a especialidade da opinião dentro dessas questões globais, ao mesmo tempo que ter essa consideração do estudo cultural. Então, para mim, a resposta sempre vou puxar para a parte da cultura e do multiculturalismo, das perspectivas regionais, porque foi algo que, por exemplo, quando eu estava na minha graduação de Relações Internacionais, a gente estudava certas culturas, certos conflitos, tudo aquilo virava um fator certo abstrato para mim, e através das experiências multiculturais trouxe a realidade e a prática de tudo que a gente estudou. Então, para mim, na minha concepção, esse é o internacionalista. Ah, ótimo, ótimo. Então, dando sequência aqui, como foi o seu estágio na ONU e na OEA? Como que você percebeu o que foi a cultura, encontrar pessoas diferentes, esse multiculturalismo que você acabou de falar, causou impacto? Claro, então, só narrando para as pessoas que estão assistindo, eu realizei alguns processos em organizações internacionais, então eu realizei 2 estágios na OEA. Um desses estágios foi através do Young Americans Business Trust, e o segundo estágio foi um programa que existe há muitos anos dentro da OEA, que é o Programa Sazonal de Estágios. Essas experiências na OEA eu senti que me impactaram muito no sentido de como os diferentes departamentos trabalham para resolver problemas na regionalidade. Então, tem trabalhado ali projetos que miram estar resolvendo problemas muito particulares e muito individuais de um específico país, e os fundos eles são alocados para estar auxiliando a resolver esse problema, mitigar esse problema ou realizar de alguma forma algum processo de conversa entre nações para resolver certa questão que está acontecendo ali na regionalidade. Então isso eu achei muito interessante, porque os meus estágios da OEA vieram logo depois do estágio da ONU, onde tudo ali que eu estava vendo era um pouco mais global, e trazer para o regional foi muito interessante. E em questão da cultura e do multiculturalismo, né? Foi muito interessante porque a gente estava interagindo ali com pessoas de todo mundo, mas trazer essa perspectiva da América Latina também foi muito interessante. Então o meu estágio tinha eu de brasileira, tinha também pessoas que eram do Peru, do Equador, da Argentina, então dava para ali até na questão do espanhol, treinar o espanhol com diferentes sotaques. Então isso foi interessante. E trazendo para a ONU, né? Já na ONU eu fiz o estágio na Unesco, foi um estágio assim como o da OEA, realizado de forma remota devido à pandemia, e toda essa questão foi mais global. Então foi um trabalho que eu realizei na parte de parcerias e comunicação, onde eu estava lidando com pessoas ali no francês, no espanhol, no inglês, e ao mesmo tempo em diferentes instâncias. Então falando com quem era de dentro da Unesco, mas com quem estava na Unesco aqui do Brasil, então a chefia da Unesco aqui no Brasil,
Brasil, a Unesco em outro local, então foi algo assim, bem interessante ver como esses diferentes organismos trabalham. Olha, uma coisa é a gente estudar na universidade, falar da Unesco, falar da UEA e da ONU. Uhum. E quando você chega lá na ONU, qual foi o seu impacto assim? Tipo de, nossa, eu estudei tudo isso na graduação e agora eu estou aqui. E aí? Então, o processo é um pouco chocante, porque todos esses estágios em organizações internacionais são estágios bem competitivos. Então, a gente imagina que vai candidatar e vai se esforçar para a candidatura, mas que não necessariamente você vai chegar lá e conseguir, né, ser aprovado. Então, já começou por aí o choque. E quando a gente tem essa oportunidade de ir lá e realizar, ver todo o passo a passo e todo o cuidado dos trabalhos realizados para chegar no objetivo final, que é o que a gente vai estudar em relações internacionais daqui a um tempo, que foi concretizado esse objetivo. Então, ver tudo que é pequeno e que é parte de um projeto muito maior de vários organismos que estão trabalhando juntos para mitigar alguma questão ou promover alguma questão. Então, isso foi muito interessante de se ver. Ótimo. Como internacionalista, né? Como que você chega ao Canadá para fazer o seu mestrado, né? No Canadá eu fiz um estágio de pesquisa e também fiz parte da minha graduação. São duas experiências lá, então pode ser confuso. Então vamos na ordem cronológica. No Canadá, eu tive a oportunidade de fazer uma graduação sanduíche, que também é chamada de mobilidade acadêmica, pela Bolsa ELAP, que é Emerging Leaders of the Americas Program. É um programa do próprio governo canadense e através dessa bolsa eu fiz 5 meses de estudo no Canadá. Então essa foi a minha maior experiência internacional, assim, na graduação. Dentro desse processo de estudo, quando a gente fala também da cultura e do choque, né, da comparação Brasil e Canadá, começamos por aí. Tem uma questão bem interessante educacional, que é algo que eu tinha percebido desde o ensino médio, mas no exterior, mais particularmente na América do Norte, eles têm um foco muito grande em extracurriculares. Então, o que você faz além da sua aula, além dos seus créditos. Então, lá, eles vão ter clubes, vão ter grupos de estudo, vão ter grupos de pesquisa, vai ter toda aquela participação mais do esporte que a gente vê muito nos filmes, tem essa questão. Já no Brasil, a gente tem muito do incentivo à pesquisa. Então, do incentivo do aluno de graduação a fazer pesquisa. E no Canadá não era algo muito presente para os alunos assim que estavam no primeiro, segundo ano, tanto que alunos de graduação raramente publica, enquanto no Brasil a gente tem vários alunos de graduação aqui publicando. Então, esse foi um choque que eu percebi dentro dessa mobilidade acadêmica, que foi a oportunidade me concedida pelo governo canadense. E a segunda vez que eu fui para o Canadá foi pela Mitex Global Link Research Internship, que é um estágio de pesquisa, que não é patrocinado pelo governo canadense, é patrocinado por esse organismo chamado Mitex, e eles financiaram todo o meu processo de ida para pesquisar na Vancouver Island University com um professor que estava estudando justamente educação internacional. Então, como é a análise da reentrada dos alunos que vão lá, estudam no exterior e voltam para o Canadá, se eles contribuem para o desenvolvimento que eles fazem depois. Então, foi bem focado nessa área de bolsa. Então, essas foram as duas experiências no Canadá. Você fez uma colocação interessante, que os alunos brasileiros, eles ficam mais focados em pesquisa. E quando você foi para o Canadá, você notou que eles têm essa relação fora da pesquisa também, né? Esse relacionamento externo. Você acha que o Brasil, em termos educacionais, ele está fora do contexto? Então, eu penso que tem uma questão cultural também quando se envolve o processo de extracurriculares e pesquisa. Porque, por exemplo, quando a gente fala de Canadá e Estados Unidos, a gente fala de um processo onde desde o ensino médio as extracurriculares contam muito. Contam por quê? Quando eles vão se candidatar para a universidade, graduação no exterior, eles não somente têm o Enem da vida, eles têm o Enem, que é o SAT, mas ao mesmo tempo eles têm que montar todo um currículo, toda uma essay, que seria uma redação, que explica o porquê eles querem ir para aquela universidade. Você acha que pesa bastante essa questão extracurricular? Sim, e porque eles têm o perfil, e para isso eles precisam ter extracurriculares. Por isso que é muito comum quando a gente vê esses filmes, Canadá e Estados Unidos, o pessoal
tá no grupo de xadrez, tá no canto, tá em várias coisas, porque para isso é importante uma extracurricular de peso para eles entrarem em uma graduação, e não somente isso, para eles ganharem uma bolsa de estudos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem bolsa de estudos com base de esporte, por isso muitos alunos vão se envolver com esporte dentro do ensino médio. Então já tem essa questão cultural desde o ensino médio para ter extracurricular. Quando eles entram na graduação, também se mantém da mesma forma, não necessariamente devido a uma aprovação em um mestrado, mas devido ao desenvolvimento de um perfil mesmo, entender o que você gosta, o que você não gosta, explorar oportunidades dentro da universidade. Quando se trata do Brasil, eu sinto que a gente tem um foco muito forte devido à nossa construção do sistema educacional no Enem, nos vestibulares, o que faz sentido devido a essa construção. E devido a isso, a gente não tem espaço de tempo para uma extracurricular. Fala em extracurricular na maioria das escolas, não tem essa abertura para se existir isso. Então, devido a isso, quando a gente entra na universidade, o foco vai ser talvez em uma iniciação científica, em um artigo, grupo de pesquisa. Também existem outras extracurriculares, como centro acadêmico, empresa júnior, tem as atléticas, então tem essa possibilidade. Mas eu acho que nem passa pela cabeça muitas vezes, devido a não ter essa cultura da extracurricular. Ah, ótimo. Agora, como foi o salto para chegar na Alemanha para fazer outros cursos? Como que você sentiu assim? De repente, sai do Canadá, você estava no Canadá, e aí você já foi para a Alemanha. Então, eu terminei meu estágio no Canadá, se eu não me engano, em setembro de 2019, voltei para o Brasil e me formei em dezembro de 2019, e eu tinha 2 bolsas em mente que eu queria conseguir uma delas para fazer um mestrado no exterior. Mas, para eu conseguir uma delas, eu precisava já ter o meu diploma, e o meu diploma ele não ia chegar em dezembro de 2019, ele ia chegar depois. Então, eu escolhi me candidatar para algumas oportunidades de mestrado para basicamente testar como eu ia fazer a candidatura. Recebi o aceite de algumas, como por exemplo a Erasmus Mundus e a Stipendum Hungaricum, e decidi não ir, justamente porque, como o Maca me acompanhou, eu sempre fui e voltei muito de países ao longo dos 4 anos da graduação. Eu queria 1 ano aqui no Brasil. Acabou que foi a escolha certa, porque começou a pandemia logo depois de eu fazer essa decisão, e se eu tivesse ficado no exterior com esse processo de lockdown, eu não teria me saído muito bem. Então, quando chegou junho de 2021, eu encaminhei minha candidatura para uma das bolsas que eu mais queria, que era a DAD Helmut Schmidt. Quando foi novembro, eu recebi o convite para entrevista, fiz as entrevistas, em dezembro eu recebi meu aceite, foi junho de 2020. Em janeiro de 2021, eu comecei um curso de alemão, porque essa bolsa fornece 6 meses de curso de alemão de forma gratuita, e não somente gratuita, eles pagam o aluno para estar indo às aulas. Foi remoto devido à pandemia, para o pessoal que talvez tenha interesse de se candidatar agora em Berlim, todo o processo de estudo é em Berlim. Então fiz 6 meses de curso de alemão. Quando foi setembro de 2021, eu embarquei para a Alemanha, comecei o mestrado na University Duisburg-Essen. Meu mestrado foi Desenvolvimento e Governança, o que para o Brasil a gente traduz como Desenvolvimento e Governo. E estudei, né, e me formei agora em setembro desse ano. Estudar essa governança lá no curso seu de mestrado na Alemanha trouxe para você uma relação com o Brasil? Você percebeu que o tipo de governança... Você chegou lá, a Angela Merkel ainda era primeira-ministra. Sim. Né? E depois, na troca da primeira-ministra, da Angela Merkel, né, com o atual ministro, como que você percebeu isso, os alemães, como que eles viram essa mudança? Porque ela ficou muito tempo no poder, né, Angela Merkel? Né? Em questão de Brasil, algo que é muito interessante desse curso é que é um curso que geralmente é somente para estudantes internacionais, não é um curso para alemães. Só tinha uma menina que era alemã na minha turma. E devido à bolsa, em combinação com a universidade, eles querem promover esse multiculturalismo. Então todas as tarefas, todos os trabalhos que a gente tinha esse incentivo para inserir nossos próprios países nas apresentações. Então, com certeza, teve essa questão de relacionar com o Brasil. Por exemplo, em algumas apresentações, onde era para falar sobre o processo de digitalização de sistemas de atendimento ao público. Então, por exemplo, trouxeram perspectivas da Alemanha, da Colômbia, também trouxeram, por exemplo, do Paquistão, do Afeganistão, e eu trouxe do Brasil. Então, eu fiz uma apresentação sobre poupa-tempo lá no meu curso. Eles não conheciam?
eles não acharam conheciam. bonito? O que eles acharam significativo? Eles acharam muito interessante, especialmente o professor, que era alemão, porque a Alemanha tem uma grande resistência em digitalizar a prestação de serviços. Não somente a Alemanha, como grande parte dos países da Europa, todo o sistema é feito por cartas ainda. Então, foi algo muito interessante. E quando se trata da transição da Angela Merkel, né, todo esse processo lá foi em período de pandemia, em período que estava surgindo uma variante a cada semana, parecia. Então, eu sinto que houveram muitas críticas ao novo governo quando se tratava de como a tomada de decisão para as restrições foi feita. Algumas pessoas eu via em grupos assim da universidade comentando que estava demorando muito para tomar decisão. Todo o processo de deixar o processo de decisão das aulas para a universidade. Então, quando se tratava de vai ser remotas aulas ou vai ser presencial? Eles deixaram para as universidades decidir. Então, teve muitas críticas nessa questão, mas logo depois eu sinto que quando começou a baixar cada vez mais todas as variantes, foi algo que teve esse shift, né, de elogios ao governo devido a todas as restrições, todo mundo usando máscaras, voltou máscaras nos transportes de forma rápida. Então, todas as críticas que eu vi foi em período de pandemia. Agora eu não sei necessariamente como está. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, Gabi, o número de alunos em sala de aula. Assim, porque nós no Brasil, né, costumamos, o professor fica lá diretamente falando o tempo todo, né, ele é o detentor. Sim. E de repente você viu isso na Alemanha? Ou cada um já tem que, olha, vai para a biblioteca, já começa a fazer pesquisa, vem aqui, faz a sua exposição. Como que você viu isso aí? O choque, sair daqui do Brasil e entrar numa classe na Alemanha ou no Canadá e ver essa diferença de alunos. Sim. No Canadá tinha um grande número de alunos devido a eles montarem o histórico à base de créditos, né? Então tinha um número maior de alunos, mas todo o processo era bem interativo. Então eu me lembro que no Canadá, um exemplo específico seria que a gente estava tratando sobre toda a parte da política global e um tema específico que a gente estava falando era Rússia e Ucrânia, isso em 2018. E a professora, ela trouxe, através dos fundos da universidade, um jornalista da Ucrânia para falar sobre a questão da Crimeia. Tipo, eles pagaram tudo para um jornalista da Ucrânia vir e dar essa, que nem era uma palestra, era uma aula para 30 alunos. Então, isso já foi algo que eu achei meio chocante. E daí, quando você trata do mestrado na Alemanha, turmas assim, de 23 pessoas no máximo, toda a distribuição da sala eu também achava mais interativa, porque eram aquelas mesas todas unidas assim, todo mundo um perto do outro para poder fazer trabalhos em grupo. Então a estrutura da sala já era mais participativa. E quando se tratava dos professores, o meu mestrado foi um mestrado muito baseado na participação dos alunos. Então, a aula mesmo que eu tive foram duas, que foram métodos de pesquisa. Todas as outras tinha pelo menos uma apresentação de aluno por aula, que era para trazer algum trabalho, algum contexto regional do país, da nacionalidade dele ou dela. Então, muito mais participativo. Uma aula específica, o professor, eu sinto, ele não falou uma vez na sala de aula, assim, foi algo que ele dava as instruções para cada aluno dar uma aula. Então, cada aluno dava uma aula dentro de todo o semestre e daí no final ele comentava e dava feedback para melhorar todo o processo de fala, apresentação e pesquisa. Então, foi muito baseado nisso. Eu gostei da sua fala da Ucrânia. Da Ucrânia, quando falou da Crimeia. Porque quando ele foi lá em 2018, né, já estavam discutindo a questão da Ucrânia em relação à Crimeia, e que a Crimeia foi anexada em 2014, a questão russa. Sim. Você lembra quais foram assim, as perspectivas dele, que ele achou que isso poderia expandir né, a infiltração do território russo na Crimeia e pegar outras áreas?
Então, eu lembro que a parte da narrativa dele foi inicialmente focada no processo jornalístico, então toda a questão da omissão das notícias que poderiam chegar ao público, que não podia chegar ao público, e como era difícil conseguir testemunhas para dar depoimentos para as matérias que ele estava fazendo. Quando se tratava da preocupação com a Rússia, ele já narrou que era uma preocupação constante, toda a questão de anexar novos territórios, toda a questão de se iniciar uma guerra, então isso constantemente era algo de preocupação para ele, mas ele também falou para todo mundo que estava ali na Ucrânia logo ao lado, né? Então, desde 2018. Ah, ótimo. Agora eu gostaria que você falasse um pouco, você até vai para lá, antes da gente começar a mostrar as fotos para você falar sobre a questão cultural e tudo, um pouco do seu mestrado em Cádiz. Você vai, qual o tema que você escolheu? Claro. Então, eu me formei em setembro em um mestrado em desenvolvimento e governança. E eu queria muito trazer tudo que eu aprendi para a prática, porque dentro desse contexto, apesar de toda a exploração que eu tive ter sido muito participativa, eu penso que eu preciso de algo para trazer tudo que eu aprendi para um nível assim que eu consigo aplicar de uma forma mais simples. Então eu decidi fazer um MBA, que é o Master of Business Administration. No Brasil, o MBA não é um mestrado, vamos deixar claro isso. Mas no exterior, na Europa, na América do Norte, o MBA ele é uma categoria de mestrado. Ele é o Master of Business Administration, que seria o mestrado em administração de negócios. Então eu vou fazer o mestrado em administração de negócios com a categoria mestre, e o meu foco vai ser em desenvolvimento de projetos. E dentro desse processo de estudo tem planejamento de trazer todo esse conteúdo das aulas para um projeto final, onde eu foco em como projetos de desenvolvimento regional podem ser melhores desenvolvidos na América Latina. Então, coletar dados para esse projeto. E vai ser um mestrado que vai começar agora dia 12 de dezembro. Talvez a gente mude de ideia em questão do tema, talvez. Mas por enquanto a gente está nesse. Já, dia 12 de dezembro. E aí você pretende voltar para o Brasil e aplicar tudo isso que você aprendeu? Você acha que o Brasil tem condições de assimilar tudo isso em termos de perspectivas? O que você acha? Você lá fora estudando, voltando para o Brasil. E agora? O que eu faço? Eu sinto que, para mim, sempre vai ser uma questão de retornar ao Brasil. Tem muitas pessoas que estudam no exterior e acabam ficando no exterior, que tudo bem, mas não é muito para mim. E o meu foco no momento é muito relacionado à educação internacional. Então, por exemplo, meus próximos estudos, seja um foco desse novo mestrado, um doutorado no futuro, vai ser a educação internacional, mas especificamente como processo de incentivo para a educação internacional de países já desenvolvidos, afeta ou não afeta o desenvolvimento regional dos países que já foram colônias. Então vai ser um grande foco em educação. E através dessa pesquisa eu espero poder entender um pouco mais e gerar uma base de dados para poder estar retornando ao Brasil e contribuir com essa questão da educação internacional. Porque para mim, todas essas bolsas, tudo isso que eu consegui, é algo que eu vejo que pode trazer muito benefício para a vida das pessoas e também do conhecimento que elas ganham para poder reinvestir no Brasil. Tem um grande movimento aqui no Brasil de pessoas que estudam no exterior e retornam e reaplicam esse conhecimento em projetos que sejam municipais, estatais ou até em nível do Brasil inteiro, que trazem esses benefícios para as pessoas. Então, é um dos objetivos. E voltando ao Brasil, depois de terminar os seus estudos, você pretende lecionar em alguma universidade, prestar um concurso para alguma universidade, para poder colocar tudo isso que você aprendeu no exterior, para esses alunos? Eu acho que dependeria bastante. É um interesse, mas eu vejo que no Brasil não existe necessariamente uma estrutura de aula focada em desenvolvimento através da educação internacional. Até por isso, minha escolha de estudo para um futuro doutorado vai ser no exterior, porque é um âmbito muito mais desenvolvido. Mas talvez, aprendendo sobre esse tema no exterior e trazendo no Brasil para estruturar um curso de alguma forma, caso alguma universidade esteja aberta, seja um interesse meu. Ótimo. Agora eu vou passar umas fotos para que você faça alguns comentários em termos de cultura e como que você viu esse relacionamento com as pessoas de diversos países. E aí eu vou passando as fotos e você vai falando, como que você sentiu tudo isso e qual foi o relacionamento. Vamos ver essa primeira foto.
Então, essa primeira foto foi na OEA, porque eu fui assistente local no primeiro turno das eleições agora no Brasil, e foi uma experiência que eu consegui através dos estágios na OEA. Então, isso para mim foi muito interessante e acho muito bom trazer essa perspectiva de que esses estágios muitas vezes não são remunerados, mas se você tiver a possibilidade de fazer, gera uma rede, gera um networking que pode resultar em oportunidades que não somente são remuneradas, mas também são ótimas para crescimento profissional. Então, esse foi o meu aprendizado com essa oportunidade. Lá na OEA, o grupo que você estava, eles perguntaram como é que é o Brasil e a Amazônia? Então eles tinham já um grande conhecimento do Brasil, porque eles trabalham ou em projetos regionais que lidam com o Brasil, ou são pessoas que já participaram de todo o processo eleitoral em 2018, da observação eleitoral também. Então eles já conheciam bastante sobre o Brasil. Quando se trata do estágio dentro da OEA de forma remota, eu trabalhei muito com liderança jovem. Então, quando a pergunta em relação ao Brasil era feita, era sobre o interesse do jovem na participação em certos programas que estavam sendo realizados pelo departamento que eu estava participando naquele momento. E também um mapeamento de como poder expandir esse alcance a esses jovens. Ótimo. Mais uma foto. Essa foto linda representa o que para você? Então, essa foto foi em Dubai. O Maca vai mostrar logo depois, mas eu fui para a Índia, da Índia eu fui para Dubai. E para mim demonstrou, assim, uma magnitude, porque tudo lá é uma arquitetura, é uma riqueza, é um processo de desenvolvimento que eu não imaginava que seria dessa forma. E ao mesmo tempo dá pra ver a origem de Dubai, que é em um deserto, porque em todo lugar que você vai tem muita terra e também pelo clima. Então foi uma ótima experiência, apesar de curta, uma ótima experiência cultural. Você não esteve na Disney, né? Na Disney? Não, na Disney americana? Em Orlando, sim. Em Orlando? Sim. E qual foi a comparação? Está séculos na frente da Disney americana? Eu sinto que é uma comparação que depende de onde você for em Dubai. Por exemplo, em Dubai, eu não fui nas grandes atrações. Eles têm, se eu não me engano, um ringue de esqui dentro de um shopping específico. Então, eu não fui nas grandes atrações. Para mim, ainda, a Disney em Orlando está ganhando devido a todo o desenvolvimento tecnológico e toda a arquitetura que tem ali dentro. A Disney tem algo que chama a tinta de ir embora, que é uma tinta que eles pintam em certos ambientes e a pessoa não percebe que aquilo é um ambiente existente dentro do parque, é uma arquitetura feia que eles querem esconder. Então, todo o processo do marketing e da recepção que é pensada por trás de tudo que é feito no parque, eu acho ainda mais desenvolvido. Mas se tratando de Dubai, por exemplo, comparando Orlando, Flórida, com certeza Dubai está bem mais desenvolvida. Até porque o pessoal fala, né, que Orlando é como se fosse um grande pântano, né? Então Dubai, em comparação à cidade de Orlando, é mais desenvolvida. Ok. Eu vou caminhando com mais algumas fotos para a Gabi falando, para que a gente tenha uma noção do espaço geográfico que ela percorreu, em relação também aos cenários. Porque como o nosso aqui foco é cenário em espaços geográficos, eu acho muito interessante ela falar dessas áreas todas, desses espaços todos, que ela teve uma participação assim bem concreta. Vamos para mais uma. E aí? Essa é na Índia. Aí você está pensando, o que é esse momento, refletindo? Então, essa foto foi na Índia, eu consegui uma bolsa de estudos para ir para Sharda University fazer um mini curso, e foi na Sharda University, tipo, que são as estruturas da universidade, e esse é um prédio da universidade também. Foi o dia que a gente teve a chance de experimentar os SARs e tirar fotos para cada uma das universidades que tinham enviado alunos para Sharda, e daí eu falei, eu quero um fundo da universidade, e subi na janela e tirei a foto. Queria ter mantido esse sari comigo, mas não deu. Ficou uma imagem muito bonita. Então vamos para uma outra.
E então, aqui? Na Índia também, né? Na Você Índia está também, na Índia. isso. Uma parte desse curso também foi experiência cultural. Fica a dica para o pessoal mais novinho, assim, que talvez queira ir para o exterior. Programas de inverno e programas de verão, que a gente chama de Summer Program, Winter Program, mais especificamente os cursos, que são os courses, eles também têm uma integração cultural dentro do estudo. Então, você vai estudar o tema que você foi lá para estudar, mas eles inserem alguns fatores culturais também para visitar. E esse foi um deles. Foi o dia que a gente foi visitar o Taj Mahal. Esse local fica de frente para o Taj Mahal e foi uma preparação cultural que assim a própria universidade fez para a gente poder visitar certos locais. Eu vi uma conversa que as mulheres não podem passar de determinadas horas na rua. Como que é isso aí? Então, eu não necessariamente sei em questão de horas, o que é a realidade ou não, mas eu sei que ali dentro da universidade, eles falaram para nós mulheres não sairmos assim mesmo no campus depois das 10 da noite, a não ser que fosse acompanhado com alguém da universidade. Então essa foi a instrução pra gente, e assim, malemar fora do campus de forma alguma, escureceu, não é para sair. Se fosse sair, era para ligar para um representante da universidade que ia acompanhar, tanto que o jantar, ele nunca passava das 8 da noite, pra gente poder voltar pro dormitório sem problema, sempre acompanhada. Eu não sei o que é nacionalmente, mas eu sei que na nossa perspectiva não poderia ficar até muito assim ao escurecer fora do dormitório, não. Qual foi o impacto que você teve ao chegar? Você estava aí na capital? Eu estava na Sharda, que fica em Greater Noida, é 1 hora de Delhi. É 1 hora de Delhi. Uhum. E qual foi o impacto? Você esteve no Rio Ganges? Não, o Ganges ele fica do outro lado, então no Ganges eu não fui. Mas em questão de impacto, eu já achei muito interessante toda essa questão das grandes diferenças econômicas. Então, ao mesmo tempo que tem uma pessoa, assim, muitas pessoas com BMWs, tem crianças assim muito pequenas, 2, 3 anos, no meio do trânsito na Índia, pegando lixo, pedindo comida. Então já foi um choque. É algo que a gente tem no Brasil, mas eu sinto que lá é ainda mais extremo, e ao mesmo tempo toda essa questão relacionada a, vamos supor, higiene ali, toda a instrução que a gente teve da universidade foi que o que a gente estava acostumado aqui em relação à higiene, em relação à saúde, lá era para ser redobrado, então escovar o dente, não podia escovar o dente com a água da torneira, tinha que ser com uma água de uma garrafa que eles davam, que era a garrafa da água filtrada, porque senão as pessoas iam ficar doentes. O ar também, no final do dia, a gente assoava o nariz, saía tudo preto, então o ar muito poluído. Olhava para o céu, parecia que tinha uma nuvem assim, muito escura, em questão de poluição do ar também. Então foi algo que eu percebi bastante e que a gente recebeu de instrução da própria universidade, certos fatores relacionados a isso. Olha, a COP27, então, tem que restabelecer critérios para que a gente possa chegar, né, 1,5 de grau de temperatura. E a China e a Índia são os dois grandes contrastes, né, em relação aos Estados Unidos, em termos de poluição. Isso é interessante? Eu sinto que porque eu nunca fui para a China, mas, por exemplo, eu sei que quando a gente estava indo para a Índia, todo mundo falava muito dessa questão da poluição, como era chocante, pessoas que têm asma, que têm bronquite, passavam mal devido ao ar, devido à poluição do ar. Então, dentro da minha experiência, é algo que precisa ser resolvido. Quem cresceu lá é algo que é interessante trazer. Quando eu estava no Canadá, tem muitos indianos que vão fazer graduação no Canadá. E um dos meus amigos, que era da Índia, ele ficou doente no Canadá, e ele falou, fiquei doente aqui e não na Índia. Como eu fiquei doente aqui e não na Índia? Então, até eles estão conscientes de tudo isso que precisa ser melhorado. Ótimo. Mais uma foto aí pra mim. Isso. E aí? Isso no Canadá. Era passeio? O que era? Então, é a minha segunda experiência no Canadá, no estágio de pesquisa. Essa cidade é Nanaimo. Nanaimo é uma ilha. Para chegar na ilha, tem que pegar uma balsa. Você pega a balsa em Vancouver e vai para Nanaimo. Então, essa é a parte da ilha. E foi o Canada Day, que é a celebração, o dia do Canadá. E tava tendo essa celebração na ilha. Então, eu tô em um barquinho aqui do bombeiro com uma flagzinha do Canada Day, tirando minha fotinha.
Aproveitando a hora de lazer. Aproveitando a hora de lazer, sim, o feriado. Ótimo, ótimo. Mais uma aqui, vamos ver se tem mais. E aqui? Então, aí foi no Peru. Eu fui selecionada para participar de um bootcamp da Latin American Leadership Academy, a Academia de Liderança da América Latina. Bootcamp, vamos lá, vamos pensar em uma tradução que faça sentido. Bootcamp é a mistura de um treinamento com um curso. Então é basicamente isso, e esse bootcamp foi sobre liderança na América Latina. Então, como ser líder na América Latina, eles falaram muito sobre questão de ONGs, como causar mudança e impacto social, como talvez resolver um problema social de uma forma que tenha passos estratégicos que faça sentido criar um projeto para resolver esse problema social. Então, eu tive essa experiência e fiquei, no Peru. E nessa época, eu estava no Canadá. Então, do Canadá, eu fui para o Azerbaijão, voltei para o Canadá, e do Canadá eu fui para o Peru e voltei para o Canadá, não vim para o Brasil. Então, foi uma ótima experiência. E esse translado todo, mexia com você, aeroportos, essas coisas todas? Como é que você se saía nesse sentido? Sempre que eu tenho medo de avião, muito medo de avião, e também por questão de fuso horário, né? Então o fuso horário pegava muito, mas ainda bem eu tive um professor que me apoiou muito no Canadá. Eu estava fazendo estágio de pesquisa, precisava do apoio dele para eu sair do país, e ele escreveu uma carta para mim que possibilitava eu reentrar ao Canadá. Então ele me apoiou para eu ficar indo e vindo, então isso ajudou bastante, porque era uma das preocupações, mas de resto o fuso pegava bastante, especialmente o do Azerbaijão, pegou muito. Ótimo, vou ver se tem mais uma. Esse também é no Peru, essa é a camiseta da época da Lala, então Latin American Leadership Academy Bootcamp. Ótimo. Aí você está na universidade. Isso, na minha época o bootcamp foi hosteado em uma universidade, então a gente tinha uma sala dessa universidade que a gente ia lá e fazia todo o processo de treinamento, curso, e todas as recreações eram feitas nesse jardim. Ótimo. Tem mais uma aqui. Sim. Essa aqui você já falou, né? Essa ainda não. Essa é do Azerbaijão. Eu participei de um curso sobre multiculturalismo no Azerbaijão, e através desse curso eu também consegui uma fellowship, que é basicamente fazer parte de uma organização que chama Akaway, para promover certos projetos que são relacionados com multiculturalismo, com relações interreligiosas. E essa foi uma foto do grupo inteiro que estava no Azerbaijão em 2018, eu acho. 2019. Em 2019, isso. É um grupo, assim, bem grande. E essa convivência com esse grupo heterogêneo, várias nacionalidades, várias culturas, você sentia, assim, que havia impacto, assim, no quarto, né? Uma maneira de... Como que você... Então, foi uma experiência cultural ótima, porque deu para aprender muita coisa. Então, aprender não somente sobre diferentes culturas, mas sobre diferentes oportunidades em diferentes países também. Algo interessante de ir dentro, né, desses cursos, dessas conferências, é que as pessoas que estão ali também são pessoas que têm uma jornada muito grande dentro de trabalhos com impacto social e internacionalização educacional de uma forma ou outra. Então, ali você fazia um networking de ficar sabendo de uma nova bolsa de estudos, ficar sabendo de uma nova oportunidade, de um novo fórum, uma nova conferência que está acontecendo. Então, foi uma ótima troca. E também criar amizades que, por exemplo, tem essa bolsa para vir para o meu país, se candidata para a gente poder se ver. Então, criar essas amizades e também diferentes estilos de vida. Eu fiz uma amiga dentro, né, desse curso que ela é nômade. Então, ela trabalha de forma remota e a cada mês ela tá em um país diferente, fazendo todo aquele processo de mochileira, ficando em Airbnb, ficando em hostel. Em questão dos quartos, assim, dentro dessas experiências, depende muito da organização que está patrocinando. Na minha experiência da Índia, foi um quarto dividido entre 3 pessoas do mesmo sexo. E aqui, dentro do Azerbaijão, foi um quarto de hotel para cada pessoa que estava indo. Então, não teve divisão dos quartos. Mas se tivesse, eu também não acredito que seria um problema, que o pessoal é bem respeitoso. Ótimo. Esse é o diploma do Azerbaijão. Então, a gente teve uma cerimônia ali. Quem compareceu também foi o embaixador do Brasil em Baku, no Azerbaijão. Ele estava lá também. Então, foi uma cerimônia de certificação. Nesses momentos todos que você passou, você conseguiu ver o papel da embaixada brasileira?
Então, eu passei na frente da Embaixada Brasileira dentro desses translados que a gente fazia e perguntei sobre, e daí foi quando me confirmaram que em algumas cerimônias os embaixadores, se eles tiverem tempo, conseguem participar. E foi quando o embaixador ele estava, né, nessa cerimônia. A participação em si eu não consegui ver porque foi um período muito corrido, assim, acordar às 6 da manhã e ficar até às 11 da noite em curso, em plenário, diferentes sessões. Mas o que eu senti do próprio embaixador é que ele foi muito receptivo a perguntas, questão da carreira, questão do trabalho realizado. Então ele estava ali realmente para conversar. Tinha eu e outra brasileira, então a gente foi conversando ali com ele. Ótimo. Tem mais? Eu não me lembro. Vamos ver. Deixa eu ver. Não, vamos aqui. Eu gostaria, Gabi, que agora, né, primeiro agradecer essa entrevista fenomenal. Você deu uma noção para os jovens alunos que pretendem, né, fazer esse intercâmbio, né, participar dessa questão multiculturalista que é interessante. E eu gostaria, se você tem mais assim, algumas coisas para falar da sua perspectiva futura, o que você imagina. Como nós estamos trabalhando o cenário, né, a nossa live aqui fala muito de cenário, espaço geográfico. Quais seriam as suas perspectivas futuras? Né? Que cenário você projeta? Eu vou ser um pouco, sabe, assim, incisivo. Que projeto de cenário você pretende construir? Então, quando se trata para o pessoal que está assistindo, talvez insights e dicas futuras, eu diria que se eles querem ter essas experiências internacionais, conseguir essas bolsas de estudos, é uma grande possibilidade. Tem muitas informações na internet de como fazer isso, diferente de quando eu comecei mais novinha, não tinha tantos canais, tantas contas do Instagram que falavam sobre. Agora é muito bem divulgado, passo a passo tá ali, quem quiser encontra, consegue fazer. E trazendo outro ponto, quando se trata de candidaturas para oportunidades internacionais, é um processo relativamente caro devido ao teste de proficiência, taxa de candidatura, e existem organizações no Brasil que fazem um processo seletivo para selecionar certas pessoas com as quais elas vão fazer uma mentoria e também custear o processo de candidatura. Então, cada vez acessibilizando mais todo esse processo. Quando se trata da minha própria perspectiva, né, para o futuro, eu tenho um grande objetivo de estar fazendo um doutorado na parte de educação internacional e fortalecer mais as minhas habilidades quantitativas, especialmente na parte de análise de dados, e utilizar essas habilidades para trabalhar em projetos ou no Banco Interamericano de Desenvolvimento ou no Banco Mundial, especialmente na parte de consultoria para a educação e avaliação de projetos. Então, eu vejo que a minha contribuição dentro, né, da região vai ser muito mais relacionada com trabalhar com esses projetos do que necessariamente trazer um projeto ou fundar um projeto no Brasil. Eu acho que projetos já estão existentes, só precisam trazer essa perspectiva mais para a educação internacional e especificamente aqui para os brasileiros. Gente, eu quero agradecer a presença da Gabriele aqui. Foi muito esclarecedora a situação, a sua vivência fora do país, o seu relacionamento multicultural com vários alunos e jovens, né? E cenário geopolítico fica imensamente grato de tê-la aqui para dar essas explicações que muitas vezes, né, ela não aparece, a televisão não consegue explicar e as universidades também acho que ficam um pouco carentes. Você quer fazer alguma colocação para a gente encerrar? Está à disposição. Eu incentivo todo mundo, se você é de relações internacionais ou se você não importa o curso, provavelmente existe uma oportunidade internacional para vocês aí fora. Então todo esse processo de pesquisa assim, pode ajudar muito a conquistar uma oportunidade internacional. E eu deixo aqui meu convite para vocês pesquisarem mais sobre e também se engajarem internacionalmente. Ok, muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, tá? Espero vê-la como doutora. Tá? Ótimo, parabéns. Obrigada. Agradecemos.